Acontece. 3h23. Conosco aqui é o Márcio Rocha, hein? Márcio Rocha, que está aqui conosco para falar sobre aí o tarifaço, né? Essa sobretaxa de 50% imposto aí, imposta pelos Estados Unidos, né? Então vamos entender aí essa comitiva, não é? Que o Senado já definiu os nomes que vão compor a comitiva brasileira para tentar reverter ou adiar aí o início, né? Que está aí programado para 1º de agosto. Então, Márcio Rocha ao vivo conosco. Diga lá, Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está também na expectativa da fala do vice-presidente do Brasil, né, da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, que ele manteve a agenda de reuniões sobre esse tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí a gente está na expectativa, porque a agenda dele diz que ele começou uma reunião agora há pouco, às 3 horas da tarde, com diversos setores produtivos da indústria, justamente para debater esse tema. E porque é o seguinte, existe a expectativa dele falar sobre esse assunto no final da tarde. Enquanto isso, a gente fica falando sobre justamente essa comissão do Senado, que deve sair daqui do Brasil entre os dias 29 e 31 desse mês, para ir até Washington, capital dos Estados Unidos, para participar dessas possíveis negociações. Essa comitiva já foi definida pelo Senado, vai ser formada pelos seguintes senadores: Nelsinho Trade, do PSD, e que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, que é líder do governo também no Senado, e a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, que chegou a ser ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro. Além dele, os senadores Astronauta Marcos Pontes, do PL, Espírito Amin, do PP, Rogério Carvalho, outro senador do Partido dos Trabalhadores, Fernando Farias, do MDB, e Carlos Viana, do Podemos, que também fazem parte dessa comissão. O Senado informou que essa é uma missão suprapartidária com foco no diálogo político e na defesa dos interesses estratégicos do Brasil em áreas como comércio, investimento, agricultura e segurança jurídica, justamente para evitar que esse tarifaço imposto por Donald Trump comece a valer já no dia 1º de agosto. A gente lembra que, recentemente, o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, ele se reuniu com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, justamente para mostrar para o Gabriel Escobar, né, quem são os interlocutores do Brasil nessa questão do tarifaço. Porque, segundo o governo brasileiro, vive cobrando, né, segue cobrando as conversas pelos canais oficiais, o que não tem acontecido, segundo o Palácio Itamaraty, desde março deste ano. Então, aí fica a expectativa também de mais uma fala do governo brasileiro em relação a esse assunto, que deve acontecer depois dessa reunião que eu falei anteriormente, que está sendo feita nesse momento com Geraldo Alckmin, né, que além de vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Lembrando também que ontem, na quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, disse que o Brasil não é o responsável por criar o problema do tarifaço, mas que vai continuar trabalhando para resolver essa questão, porque para ele a tarifa é absurda, sem a menor lógica, e que o Brasil não abre mão da soberania e nem da separação entre os poderes da República. E como eu disse, né, existe a expectativa também de que essa comissão do Senado, quando chegar em Washington e começar as reuniões com o governo dos Estados Unidos, consiga adiar, pelo menos adiar esse tarifaço, se não, né, reverter, cancelar essa medida junto com o governo de Donald Trump. Então, só para lembrar, existe a expectativa do ministro Geraldo Alckmin falar a partir dali das 5h30 da tarde sobre essa questão que a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Então, prioridade aí, né, para a fala aí do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Márcio Rocha tá na cola, tá acompanhando a qualquer momento, então volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, se possível ainda nessa edição do Bandeirantes Acontece. Valeu, Márcio, obrigado, bom trabalho por aí. Abraço, pessoal, tchau. Abraço, Márcio. Zaidan, então daqui a pouco, né? Daqui a pouco essa reunião aí importante, não é? E teremos com toda certeza uma palavrinha, não é? Do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E a gente sabe, não é, Zaidan, que nessas últimas coletivas, né? Nesse encontro com jornalistas, com a imprensa,
cada palavra, não é? Cada palavra está sendo ali muito bem pensada, não é? Para ser ali colocada de uma forma que não dê margem, que não dê brecha para mais confusão ainda. E claro, né? Tanto o presidente Lula quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin estão sendo orientados, né? Pelas suas equipes para não falar nada de improviso, né? Como até aconteceu há pouco, né? Com o presidente Lula falando de improviso ali numa escola e falando sobre redes sociais, redes digitais, sobre as tecnologias, né? Mas então daqui a pouco a expectativa é de mais um encontro aí do Geraldo Alckmin com a imprensa para falar sobre o tarifaço do presidente americano Donald Trump, né, Zaidan? Exatamente. Essa comissão, né, Danilo, ela pode ser simplesmente inútil. Voltar sem nem sequer ter respostas às considerações levadas pelo Brasil, às possibilidades de negociação e, de qualquer maneira, é uma comissão do Legislativo, com gente da situação, como é Jacques Wagner, da oposição, como Tereza Cristina, mas o que é preciso ser feito é dialogar com... Opa, acho que perdemos aqui o contato com o Cláudio Zaidan. Acho que perdemos aqui. Ou será que só picotou ou caiu mesmo o Zaidan? A gente está vendo aqui. Voltamos, né? Voltamos. Agora sim, Zaidan, por gentileza. Voltamos. Mas então, Danilo, o importante é conversar com empresários dos Estados Unidos que estão insatisfeitos com essas tarifas. Não especificamente com as que foram impostas ao Brasil, mas com essa política geral de tarifas. Só em relação ao Brasil, nós falamos aqui esta semana, né, Danilo, daquele documento da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Naquele documento, há a informação de que cerca de 6.500 pequenas empresas que operam nos Estados Unidos dependem de produtos exportados pelo Brasil. 6.500. Isso significa que dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas sejam atingidas por essa medida. Porque você tem uma multiplicação de familiares, de fornecedores, funcionários. 6.500 empresas e outras 3.900 que têm investimentos diretos no Brasil e não querem a economia brasileira entrando em colapso ou sofrendo um dano pesado por conta das tarifas. Não é só isso. Houve um momento, Danilo, que o Trump falou o seguinte: navio chinês, navio com bandeira chinesa, navio trabalhando para empresa chinesa, que chegar a porto nos Estados Unidos tem de pagar $1 milhão de taxa, $1 milhão de taxa. Aí os produtores de soja procuraram o Trump e disseram o seguinte: nós vamos vender a soja para quem? Tá bom, você coloca $1 milhão, eles falam, tá bom, então não mandamos navios. Nós vamos vender a soja para quem? Se não for para a China. Aí os produtores americanos disseram, pera lá, você não está dizendo América em primeiro lugar, façamos a América grande outra vez? E você vai a uma medida que punirá um setor importante da economia dos Estados Unidos? Então, os empresários dos Estados Unidos, que obviamente têm representação no parlamento, no Congresso dos Estados Unidos, nos governos estaduais e no próprio governo Trump, eles são os que podem levar o Trump a um recuo. E, portanto, é preciso conversar com eles, mostrar para eles, inclusive, qual é o impacto dessa medida nos Estados Unidos. Porque há cálculos, Danilo, de que o resultado, em termos de decréscimo de atividade econômica, ele pode ser mais grave nos Estados Unidos do que nos países taxados. Esse é o argumento central que pode, talvez, levar o Trump a um recuo.